Ok, pessoal, com o nosso closet finalizado, da mesma maneira que a gente fez nos outros ambientes, criamos uma camada para cada ambiente, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vou criar já uma camada então, closet, hello mob. Vou selecionar tudo que é do hello mob, que está aqui dentro do closet. Vou desmarcar aqui a parede, a porta e o piso. E vou vir aqui e mover tudo para o closet. Ocultando aqui a camada, vai ocultar tudo que é do hello mob referente ao closet. Certo? O que a gente vai fazer agora? Antes de eu iniciar aqui toda a modelagem do quarto para a gente finalizar esse conjunto, sem perder o fio da meada, sem sair do assunto aqui de estruturas, armário, guarda-roupa, eu vou desenvolver aqui o projeto de um guarda-roupa com portas de correr apoiada dentro desse quarto aqui, usando uma metodologia que é um pouco mais comum hoje em dia, principalmente pelos marceneiros, que é dividir a estrutura em colunas para que facilite a montagem e assim por diante, certo? Vou abrir o Hello Mob. Vou iniciar aqui pelo tamponamento desse armário. Vou vir na categoria tamponamento / envoltórios e vou inserir aqui no projeto essa vista vertical. Como esse armário vai ser de fora a fora, não tem necessidade de eu colocar uma lateral de tamponamento inteira aqui de cada lado desse. Seria um desperdício de material caso eu envie esse serviço para ser produzido. Vou ocultar aqui o closet. Vou pegar aqui a minha vista vertical que está posicionada aqui do lado. Ok? Vou inserir ela aqui mais ou menos no projeto. Vou já aplicar o material que eu quero para ela. Nesse caso aqui eu vou usar o cinza sagrado. Lados fitados, vou colocar apenas a frente. Engrossar sim. Largura do sarrafo eu vou colocar aqui em 150 e aplicar. Vou dizer aqui que a fita, caso não fosse engrossada, a fita seria a sagrado. Vou colocar aqui a sagrado de 45. E aqui na fita de engrosso ela vai substituir essa daqui pela fita de engrosso. Aqui é uma questão do Hello Mob, que digamos que eu não utilizasse o engrosso, vamos lá, colocar aqui engrosso não, e aplicar, ele vai remover essa opção de engrosso, certo? E vai deixar apenas essa daqui. Como eu só tenho a fita de 45 e a fita de 100 habilitada para cinza sagrado, eu seleciono a de 45. Mas quando eu habilitar aqui em grosso sim e aplicar, ele vai criar uma outra linha aqui em grosso, onde eu vou editar apenas a fita. Então, nesse caso, dessa vista vertical, na hora que eu otimizar e enviar para o Corte Cloud, essa fita que está aqui junto do tamponamento vai ser desconsiderada e que vai ser feito o orçamento do que está aqui no engrosso. Ok? Então aqui nessa eu vou colocar também o sagrado de 45. Ok. Vou pegar a ferramenta de girar anti-horário. Para facilitar aqui o início do meu projeto, vou pegar a ferramenta mover, fita métrica, e vou criar aqui um recuo, uma linha nessa vértice, nessa aresta aqui, 650. E agora eu vou pegar a ferramenta mover e levar essa vista vertical até a linha, interseção dessa linha com a aresta da outra parede. Vou criar aqui uma outra linha também para vista de superior, o roda-teto, de 100 mm. E agora com a ferramenta escala vou esticar a altura desse sarrafo, encostando ali.
E com a ferramenta mover agora eu tiro uma cópia dele, no sentido do eixo vermelho, também encostando nessa outra parede. Ok? Basicamente aqui a gente já colocou o sarrafo. Eu teria a opção também de fazer uma estrutura para rodapé, mas eu costumo utilizar sistemas de porta de correia apoiada para a gente não perder a altura no armário com o trilho já apoiado aqui no chão. E eu colo ele com fita dupla face no chão, fica firme, não tem nenhum problema, nenhum conflito, nada não é ocasionado por isso. E eu ainda acabo ganhando aí de 8 a 10 centímetros, que seria a altura do rodapé na estrutura do armário. Ok? Feito isso, agora eu vou selecionar essa vista vertical novamente. Vou vir aqui na aba de módulos, categoria de armários, que é a primeira categoria que já vem aberto, e vou começar aqui o meu projeto inserindo armário com 2 portas de abrir e cabideiros. Posicionar ele. Posicionar aqui à esquerda ao fundo dessa vista. Vamos ver onde ele vai jogar aqui pra gente. Ok, posicionou ali. Vou pegar a ferramenta girar horário e dar um clique. E agora eu vou pegar a ferramenta mover e primeiramente encostar ele aqui nessa aresta superior aqui. Ok? Já vou vir aqui nos materiais e vou trocar o material. Aqui na parte interna desse armário eu vou usar o branco de 18. Branco texturizado. Vou colocar aqui a frente sagrado, mas depois a gente vai remover essas portas. Fundo branco. Prateleiras também brancas. Beleza. Agora, antes da gente continuar editando esse módulo, vou selecionar ele, abrir as opções, e aqui a gente tem várias informações para ser alterada. A primeira delas, ela já vai copiar a referência daquele closet que a gente fez, onde eu usei o rodapé 0, sem rodapé. Normalmente, na hora que a gente inserir, ele vai vir com rodapé de 80. Se ele tiver com 80, vocês mudem para sem rodapé. Continuando, cabideiro. Eu vou deixar apenas cabideiro no vão superior. Com maleiro, ocultar portas, eu vou colocar sim. E aqui na opção portas, onde está com portas, eu vou colocar sem portas. E aplicar. Então eu vou ter esse resultado aqui, essa estrutura. Agora eu vou pegar a ferramenta mover. Pegar pela essa vértice aqui da caixa. E trazer nessa vértice do tamponamento. E agora com a ferramenta mover novamente, vou dar um clique na vértice da caixa, travar para movimentar no eixo verde e vou digitar 100, que é um recuo de 100 mm que eu quero. Perfeito. E agora vou habilitar a ferramenta escala. Pegar nesse ponto aqui de trás e trazer até na face da parede. Ele vai dar uma profundidade aqui de 550. A altura, pessoal. Agora eu vou pegar aqui a referência. O sarrafo está numa altura total de 2,650. Como eu tenho o tamponamento que vai aqui sobre esse armário, eu preciso reduzir então 30 mm na altura dele. Então eu vou selecionar aqui a caixa. Onde está 2,650, eu vou colocar 2,620. Descontando aqueles 30 mm, certo? Agora, para mim dividir esse espaço aqui em 3 colunas iguais, vou fazer da seguinte maneira. Vou pegar a ferramenta lápis, letra L no teclado,
pegando aqui na extremidade dessa vista horizontal, vertical, até a outra extremidade aqui da outra vista vertical. Vou selecionar a linha, vou clicar com o botão direito nela e vou vir em dividir. Seleciono a linha, botão direito, dividir. E vou criar aqui 3 segmentos. Percebo que conforme eu vou movimentando o meu mouse, a quantidade de segmentos vai aumentando. E aqui embaixo, ó, tem a quantidade de segmento. No caso, um segmento, conforme eu vou mexendo ali, vai aumentando. Da mesma maneira, para aquela quantidade de cópias ou para medida, a gente dá o clique inicial para movimentar e eu posso digitar as informações. Aqui eu também posso digitar. Eu quero dividir esse armário aqui, ó, em 3 segmentos, essa linha em 3 segmentos. Então eu vou digitar 3. Vocês viram que mudou para 3 aqui embaixo. E vou apertar Enter. Agora eu posso selecionar aqui a linha, ó, que ela vai estar dividida em 3 partes iguais. Essa parte do meio, eu vou selecionar ela e deletá-la. Então vou ficar dessa maneira aqui. Agora eu vou selecionar novamente o armário. Com a ferramenta escala, eu vou ajustar ela até aqui. Ok? Vou dar espaço para voltar para a ferramenta de seleção. Agora eu posso selecionar esses 2 outros segmentos e deletá-los também, que ele não será mais necessário. Voltando aqui para as opções desse módulo, vou ocultar essa parede aqui para facilitar aqui nossa visualização. Vou selecionar ele. Vou abrir as opções do componente. Uma outra coisa que eu vou remover aqui também é esse prateleira entre cabides. Onde está com, eu vou colocar sem. E aplicar. Ok? Agora eu posso selecionar essa estrutura e fazer uma cópia dela aqui para o outro lado. Vou apertar o mover, travar para movimentar somente no sentido do eixo vermelho e vou apertar o Ctrl. E vou levar o meu mouse agora até aqui, ó, constrangido em linha do ponto, ou melhor, na vértice dessa lateral de tamponamento. E dou clique para fixar ela. Ok? Agora, diferentemente do que a gente iniciou aqui com o armário com portas e cabide, eu vou inserir aqui uma coluna no meio, o armário com portas de abrir e prateleiras. Vou selecionar a primeira estrutura, e agora eu vou posicionar já direto ao fundo. Ele já vai copiar a referência da altura, profundidade, apenas a da largura que não vai vir. Vou selecionar ele, ó. Armário com 2 portas e prateleira. Primeira coisa, vou vir aqui em ocultar portas, sim. Portas, sem portas. E aplicar. Beleza? Vou selecionar novamente aqui o primeiro armário. Ferramenta de ajuste em X aqui na aba do Hello Mob. E dou um clique para ajustar. Perfeito. O que eu quero fazer aqui? Eu vou criar nessa estrutura aqui o vão inferior, vou dizer sim e aplicar. Esse vão inferior vai ter uma altura de 900 milímetros. O maleiro também mantém como está, 550. E aqui a quantidade de prateleiras, eu vou colocar 100 prateleiras. E aplicar. Certo? O porquê? Agora a gente vai começar a fazer a composição interna desse armário. Nessa parte interna eu vou colocar aqui um conjunto de colmeias com prateleiras. E na parte de baixo aí sim eu vou colocar as prateleiras. Para isso eu vou vir aqui na aba de módulos, categorias de interna armário / divisores. Vou começar aqui pela colmeia. Eu tenho aqui a colmeia com divisória repartida e a colmeia com prateleira repartida.
Eu particularmente prefiro utilizar colmeia com prateleiras repartidas e não a divisória. Vou manter esse armário selecionado e vou posicionar aqui essa colmeia à frente sobre ele do lado direito. Então vai jogar essa colmeia aqui em cima para mim. Okay? Vou pegar a ferramenta mover e vou posicionar essa colmeia exatamente aqui em cima dessa prateleira. Ferramenta escala, vou ajustar a altura dela, largura e profundidade. Perfeito. Agora as alterações que vamos fazer. Vocês percebem que eu posicionei aqui a colmeia, ela vem com a informação de base e tampo. E não tem a necessidade da gente manter essas peças. Então, nas opções do componente, no caso as opções dessa colmeia com prateleiras repartidas, onde está escrito base divisor com, eu vou colocar sem base e tampo divisor também sem tampo. E aplicar. Ok? Então ele removeu o tampo e ele está usando aqui como tampo a base do maleiro e como base a prateleira que já estava dentro da estrutura do armário. Uma informação importante que gera bastante dúvida e bastante questionamento. Miller, posicionei essa estrutura de colmeia aqui dentro do armário. Será feita a furação dessas prateleiras aqui na caixa do armário? Não. Por que não será feita? O armário ele é um conjunto de estruturas fechadas, é um componente dinâmico fechado. Ele não consegue olhar ao redor dele, apenas as estruturas que compõem o seu módulo. No caso, são as prateleiras, a base do maleiro e a prateleira inferior. Qualquer elemento que não faça parte do módulo armário com duas portas e prateleiras, mesmo que eu posicione dentro dele, não vai causar nenhum tipo de furação, porque ele não vai enxergar esse módulo dentro dele para gerar uma posição de furo, certo? Continuando aqui, nessa colmeia eu tenho a possibilidade de editar prateleira do lado direito e prateleira do lado da esquerda. No caso aqui eu vou manter 3 prateleiras aqui na direita e 2 na esquerda. E aplicar. Vai ficar dessa maneira. E agora vou inserir aqui no meu projeto. Agora eu posso posicionar aqui ao fundo. Conjunto de prateleiras. Colocamos aqui. Ele também da mesma maneira, ele vem com a referência de base e tampa, eu vou tirar essa referência. E a quantidade de prateleiras eu vou colocar 2 e aplicar. Vou pegar a ferramenta mover e posicionar aqui, ó. Tá vendo que tem um quadrado ao redor desse conjunto de prateleiras? Eu vou posicionar esse quadrado nessa referência. Vou habilitar a ferramenta escala, raio-x, pegar o ponto de baixo e posicionar aqui sobre essa estrutura. Eu vou apertar o X. Ok. Agora vou selecionar essa estrutura, vou mudar agora para outra categoria de interno de armário, agora o gaveteiro. E vou inserir aqui no meu projeto gavetas iguais embutidas. Vou posicionar aqui a frente do lado direito sobre o armário. Beleza, jogou aqui essa estrutura aqui em cima. Vou pegar a ferramenta mover e vou posicionar a partir dessa vértice ela aqui dentro. Agora entra uma questão que lá no closet, vou até reexibir o closet aqui pra gente. Nós removemos todas as laterais, as vistas que tinham ao redor dessas gavetas, porque não teria porta, não teria questão de transpasse para a gente
ter que prevenir uma possível colisão da porta com a gaveta no momento que fosse abrir essas gavetas. Já aqui nesse armário que a gente está fazendo agora, onde vai ter uma estrutura de portas de correr, é preciso sim a gente se atentar a esse ponto. Então o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou selecionar esse conjunto de prateleira que já está na largura que eu preciso, pegar a ferramenta de ajuste em X e dar um clique no conjunto, ele vai ajustar a largura. Agora eu vou escolher apenas o sarrafo que ele mantenha desse lado da esquerda desse conjunto de gaveta. Esse lado aqui da direita não tem a necessidade, porque o transpasse da porta que vai ter é nessa junção aqui, a porta de trás com a porta do meio, ok? Então vou selecionar essa estrutura, vou abrir as opções do componente aqui, lados do sarrafo, onde está ambos os lados, vou selecionar e vou manter apenas a esquerda e aplicar. Ok? Vou vir aqui na aba de materiais e vou trocar a cor dessas frentes para o branco. E o corpo das gavetas também para o branco. E nesse conjunto de gaveta, eu tenho também a opção de dizer se eu quero com ou sem tampo. Nesse caso, eu vou pedir ele que venha com tampo, que é mais fácil eu posicionar, montar as gavetas, colocar tudo lá dentro do armário e depois colocar o tampo, do que se eu tivesse usado aqui a prateleira entre cabides para forçar a ser um tampo desse conjunto de gaveta, certo? Beleza, então acredito que de conjunto aqui de edição seria isso. Vou selecionar esse armário aqui onde está cabideiro, somente no vão superior eu vou colocar cabideiro duplo. Ele vai gerar aqui uma outra barra de cabide para mim embaixo. Vão do cabide inferior eu vou editar aqui para 950. Vocês vão ver que vai aumentar aqui o espaçamento do cabide. E beleza, parte da estrutura de edição de internas de armário, acredito que seja isso que eu teria para mostrar para vocês. Agora, para a gente continuar a fazer esse fechamento, vou selecionar essa primeira coluna, vou voltar aqui na aba de módulos, categoria de tamponamento / envoltórios, e agora eu vou selecionar aqui vista horizontal. Vou posicionar aqui à frente sobre esse armário do lado direito. Vou pegar a ferramenta mover e vou encostar ele aqui. E já vou editar algumas informações, principalmente lados fitados na altura. 2 lados eu vou colocar nenhum. Lados fitados no comprimento eu vou definir apenas embaixo. Largura, no caso seria a altura dele aqui, 150 mm. E onde está em grosso não, vou colocar em grosso sim. E aplicar. Perfeito. Agora eu vou pegar a ferramenta rotar, letra Q no nosso teclado, seta para a direita para que ele fique travado no eixo vermelho somente. E agora eu vou rotacionar essa peça 90 graus. Dou clique e beleza. Aqui a gente já tem essas informações. Aí vocês vão falar, Miller, eu defini aqui lados fitados apenas embaixo, mas no projeto aqui está aparecendo fita em todos os lados. Sim, pessoal, isso daqui é pode-se dizer que seria um bug, mas é uma falha na representação. Que mesmo que tenha definido aqui, na hora que a gente inseriu essa vista vertical, ele vem com todos os lados fitados, ele foi construído dessa maneira. Então qualquer alteração que a gente faça no primeiro arquivo, na primeira vista horizontal que a gente coloque no ambiente de trabalho ou no palco do SketchUp, ele, mesmo que a gente defina aqui, ele não vai recarregar. Ele vai respeitar somente o lado de baixo para gerar a otimização, será considerado
fita somente nesse lado, mas a visualização aqui no SketchUp é como se todos os lados estivessem recebendo fita, certo? Não seria um problema a gente deixar dessa maneira, mas para os mais perfeccionistas, se quiserem, para resolver isso, vocês podem fazer uma cópia dele, copiando aqui para cima, ó. Ele vai deixar somente o lado da frente fitado. Vou deletar o de baixo, selecionar a ferramenta mover e posicionar encostando ele aqui sobre o armário. Certo? Agora ficou mais em evidência ainda o que a gente tinha definido aqui, que a fita seria somente do lado de baixo. E com a ferramenta escala, vou ajustar a largura encostando aqui. Certo? Como ele tem um comprimento de 3,9 m, ele vai gerar uma divisória automaticamente aqui no meio. Essa divisória, infelizmente, não tem como mudar de posição. Ok? Então, de parte de estrutura de guarda-roupa, seria isso. Agora, para a gente concluir de fato essa estrutura, vou selecionar primeiro essa estrutura aqui. Vou vir aqui na categoria de portas de correr. E aqui a gente tem algumas estruturas já pronta, com estrutura sua porta de correr apoiada e estrutura sua porta de correr suspensa. A diferença dessa estrutura para isso que a gente fez é que ele considera toda a caixa uma base inteiriça e um tampo inteiriço. Aqui não, aqui dividimos cada estrutura dessa um armário, uma coluna individual. Isso daqui agiliza e facilita muito a montagem e principalmente também a questão de transporte das peças. A logística acaba sendo mais fácil você trabalhando com uma estrutura dessa maneira. E muitas vezes, se a gente trabalhar com uma estrutura inteiriça, vou até inserir ela aqui no projeto para vocês verem. Muitas vezes, se a gente trabalhar com uma estrutura inteiriça, assim, o ambiente, o espaço físico que a gente vai ter para montar dentro da casa do cliente vai comprometer de fato a nossa montagem, certo? Aqui, ó, vocês conseguem ver, se eu esticar esse armário aqui para a mesma largura que tem esse que a gente colocou aqui no projeto, ele vai gerar divisórias aqui. Uma base também será, a base e o tampo será feita uma divisória nele. Ele acompanha um rodapé também, certo? Enfim, ao meu ver, mesmo que aqui a gente tenha uma economia de material de aproximadamente meia chapa de material, o tempo de montagem que uma estrutura dessa vai demandar e a logística que ela vai requerer para fazer todo o transporte vai ser maior, certo? Então a gente tem que levar em consideração também o que muitas vezes sai mais barato, acaba sendo mais caro para montagem, ok? Então por isso que eu particularmente gosto de usar esse tipo de estrutura, separando cada coluna uma caixa separada, e não essa estrutura inteiriça. Mas em algumas situações é possível a gente trabalhar assim com esse conjunto aqui também, tá? Vou deletar ele. Vou selecionar esse daqui agora. Como a gente tem 3 colunas, eu falei lá no início que eu vou utilizar um sistema de porta de correr apoiada. Vou localizar aqui, ó. Eu tenho 2 portas de correr apoiada, 2 portas de correr suspensa. 3 portas de correr apoiada, suspensa, 4 apoiada, 4 suspensa. Eu vou usar essa estrutura aqui, 3 portas de correr apoiada. Vou dar um clique, vou posicionar aqui. Melhor, vou selecionar a vista, vou posicionar sobre ela. Vai ser feito o download, tudo certinho. Jogou aqui no nosso ambiente. Agora eu vou pegar a ferramenta mover. Pegar bem a vértice aqui desse perfil inferior. E vou levar essa vértice também na vértice da vista vertical que a gente colocou lá para fazer o fechamento lateral desse armário. Ok? Posicionamos aqui no projeto. E agora com a ferramenta escala, vou ajustar tanto a altura, encostando ela aqui na aresta dessa vista horizontal, quanto a largura também encostando aqui na aresta. E uma curiosidade aqui, pessoal, esse sistema de porta de correr, ele já traz uma referência do kit, o RO47 da Rheinmetall ou similares.
Caso você não trabalhe com kit da Rometal, seja uma Ducasse, uma FGVTN, uma Blum, uma Refle, você tem informação do desconto que esse kit pede na altura da porta, certo? Tendo em mente essa informação, você pode vir aqui no desconto, no campo de desconto da altura e definir qual que é esse desconto, selecionar e aplicar, ok? E assim por diante. Eu tenho as opções aqui também do transpasse da porta, uma opção para a gente ver, bem legal agora aqui. Eu vou habilitar o raio-x. Se aproximar aqui, eu consigo ver que eu tenho um transpasse de 20 mm de uma porta com a outra, ok? E se eu pegar a ferramenta interagir, eu consigo fazer um estudo de movimento, verificar se as gavetas vão colidir na porta quando ela é aberta. Vou dar um clique aqui na porta, ela vai abrir. E aqui eu consigo ver que esse conjunto de gavetas vai abrir tranquilamente, sem que haja colisão da gaveta com a porta aqui. Todas essas portas ela tem essa interatividade, sistema de porta de correr. Qualquer uma dessas que você inserir no projeto com a ferramenta interagir e clicar sobre a porta, sobre o MDF, ela vai fazer o movimento. Ok? Vou voltar aqui na aba de materiais e vou mudar aqui o material para o cinza sagrado também. Beleza, vocês perceberam aqui, pessoal, que a textura está ficando um pouco repetida, tem uns pontos aqui. Eu consigo resolver isso selecionando a textura com a ferramenta aqui, como a gente já viu lá no início nas revisões do SketchUp. Eu vou editar agora a proporção dela. Por padrão, pode-se dizer também que seria uma falha. Todas as texturas do Hello Mob, quando são inseridas no projeto, por mais que a gente coloque as texturas aqui em alta resolução dentro do plugin, no SketchUp ela vem nessa proporção de 254 mm por 254. Aqui a gente pode aumentar essa proporção para 1000 por 1000, que ele vai voltar aqui na resolução mais fiel do que é o MDF. Ok? Da mesma maneira que a gente fez nos outros ambientes, vou selecionar tudo que a gente fez aqui agora. Ó. Selecionar essa vista aqui também. Vou desselecionar essa janela. E vou criar aqui uma camada chamada guarda-roupas 01 Hello Mob. Vou vir aqui e mover esse guarda-roupa para dentro dessa camada. Ok? Guarda-roupa pronto, então já está dentro da camada. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês a respeito dessas estruturas de portas de correr também.